Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Coloque a mão no seu peito. Ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, eu vim declarar a minha gratidão por toda a sua provisão, por toda a sua paciência, pelo seu respeito, apesar de tudo, das minhas fraquezas, do meu desprezo. O teu amor tem coberto grandes erros meus, e eu vim aqui entregar o meu culto de ação de graças, agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela eternidade e por toda a tua proteção. Mas eu preciso entender o motivo do meu nascimento, o meu propósito de vida. Liga-me à tua vontade, de tal forma que essa conexão venha estender o teu reino e trazer a qualidade dessa bondade maravilhosa aonde eu for semeado. E para isso, Senhor, usa o pregador e ministra ao meu espírito, repreendendo a Satanás, para que a tua mensagem chegue com qualidade e esclareça os meus passos. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Abra no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler ali a partir do versículo 4. Jeremias, chamado de profeta chorão. Capítulo 1, a partir do versículo 4. Todos acharam? Lá no Velho Testamento. Opa, estou ouvindo barulho de folha ainda. Amém, meus irmãos? Diz assim a minha tradução. É do versículo 4 até o versículo 10. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Assente-se, por favor. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos temos um chamado diante de Deus. Todos nós fomos convocados por Deus. Alguns percebem isso mais cedo, outros são despertados mais tarde, outros depois de uma grande frustração acordam para uma realidade eterna, mas de uma hora para outra as coisas começam a ser desvendadas na nossa frente. A vocação de Jeremias, ela é bastante interessante, porque nós podemos nos identificar com ela. Pela forma como Jeremias se sente diante da vocação, diante do seu chamado. Jeremias era filho de um sacerdote, e a sua terra natal, a terra de Anatote, e que lá certamente Jeremias se envolveu em todo tipo de serviço sacerdotal e apoio ao trabalho, ajudando todo e qualquer tipo de serviço, vamos dizer assim, religioso da época. Todo ministério legítimo, ele precisa de experiência sacerdotal. Se você quer
no mínimo, se relacionar com Deus, você precisa aprender a se relacionar com o próximo. Se a tua vida de oração, se você é uma pessoa que fala com Deus, de que forma isso vai ser denunciado? Da forma como você fala com as pessoas. Porque aqueles que dizem que falam com Deus muito e não sabem conversar, não sabem lidar com as pessoas, denunciam que isso é uma mentira, ou apenas têm uma vida de ritos e regras. Muito triste isso. Todo ministério legítimo, ele precisa de uma experiência sacerdotal, porque há uma lógica nessa ligação com Deus. Dificilmente Deus vai chamar alguém para o ministério. Olha, eu não estou falando de salvação, Deus está chamando para a salvação, mas eu estou falando para um ministério específico. Dificilmente Deus vai chamar alguém para o ministério, especificamente aquela pessoa que está sentada no sofá ou a vida inteira sem fazer nada. É justamente você que está ocupado. É justamente aquele que acha que não tem tempo. É justamente esse daí. Porque é bem interessante, né? Tendo uma vida rotineira de atitudes, é impressionante como Deus acende. Eu encontro pessoas às vezes que estavam lá no 5º ano, no 6º ano como acadêmico, né, cursando medicina, e de repente Deus chama para um ministério específico. Eu encontro pessoas que durante a vida empresarial eles têm um despertar e dá uma direção, aquela vocação toda que eles têm. Ó, eu quero usar você para a extensão do meu reino. É razoável que Deus separe pessoas para o ministério, que já estejam também servindo do ministério de alguma forma indireta. Olha, eu tenho o meu trabalho secular, mas Deus está me chamando especificamente para o ministério. Deus levantou Jeremias em um tempo excelente, porque ele foi levantado por Deus no reinado do rei Josias, um reino muito favorável, onde a idolatria ela foi combatida. O povo de Deus experimentou um bom nível de adoração, um bom nível de avivamento. Só que, como acontece em nossas vidas, acontece também na vida de Jeremias. O reinado de Josias só durou 18 anos. Os dias favoráveis às pessoas que intitulam o nosso ministério, eles são limitados. Eles não estarão com a gente a vida inteira. O meu pai me acompanhou, de certa forma, até uma certa idade. Um dia eu fui pai. Um dia os meus pastores me acompanharam de certa forma. Outro dia eu fui responsável por pastores. E se você parar para pensar, Josias teve 18 anos de reinado, mas para Jeremias eram mais 41 anos de missão. Se você estudar o livro de Jeremias, você vai vendo pessoas que ao longo do tempo, que eram referência para você, daqui a pouco estão caindo. Você se apega a pessoas que na tua ótica são pessoas maravilhosas, e daqui a pouco essas pessoas se vão, ou elas morrem, ou alguma coisa acontece. Você vai ver pessoas retrocedendo, tendo a sua vocação alteradas por si mesmo, por uma caminhada, porque um passo diferente pode mudar toda uma caminhada. Você vai ver pessoas que estão começando com o gás, e você pensa assim, esse aí, essa aí, olha só como Deus está levando, olha o que está acontecendo. Começa com gás, mas não vai longe. A gente chama isso de cavalo paraguaio, né? Tem todo o ânimo e zaz e fala, mas daqui a pouco não vira em nada. Mas a minha palavra para você é, em nome de Jesus, você não vai parar, porque isso é crescente, tem que ser desenvolvido. Você não vai dar um tempo, porque dar um tempo é dar uma brecha. Porque você tem gratidão de um filho consciente. Isso está sendo despertado em você, essa sede de Deus. Sabe de onde Deus te livrou e te fez nascer de novo. É importante você prosseguir, é importante você ter coragem, é importante você se ajustar de um jeito ou outro. Porque a igreja, em força de expressão, a sua coragem faz com que ela seja mutante, mas não no seu princípio. Com essa
pandemia, essa situação toda, eu estava conversando com a pastora Terezinha esses dias, ela me disse: pastor, eu tenho 70 e tantos anos, eu nunca vi acontecer algo que fechasse as igrejas como aconteceu. Nunca vi. Ficar um mês, por exemplo, nossa igreja fechada e tudo mais, e agora os cultos reiniciando, de certa forma, você vê ali, ainda vê uma cadeira ou outra vazia, você vê alguns retornando, porque crianças, idosos, a gente não aconselha, mas qual que é o problema de algumas coisas? O problema é dos medrosos várias vezes, ou dos despriorizados. E aí a igreja vai se adaptando, porque a gente é acostumado à aglomeração, até alguns gostam bastante, alguns menos, de cumprimentar, de sair, de aquela coisa toda, mas agora acaba que sendo mais frio um tanto algumas coisas. Até o falatório, até o pregador sente, mas a gente vai se adaptando. O que acontece é que a gente não deixa de fazer. A gente vai evoluindo, porque o amor faz a gente achar um jeito. Então prossiga. Você não se parece, meu irmão, com Satanás. Por quê, pastor? Porque foi ele que saiu da presença de Deus. Você não vai sair da presença de Deus. Foi ele que desistiu. Foi ele que convenceu a outros a desistir. Você não vai fazer isso. Há uma unção de perseverança sendo derramada na sua vida, e você precisa entender isso de tal forma que você continue em pé, querendo descobrir, porque nós somos alimentados por isso. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me envolvo, mais eu quero, porque Deus é infinito, Ele não tem começo, Ele não tem fim. E quando eu vou descobrindo a respeito dessas coisas, isso vai me animando, vai me dando vida. Olha que ele fala no capítulo 1, aqui no versículo 4, isso é marcante para mim. A mim veio a palavra do Senhor. Perceba que o chamado de Jeremias, a vocação dele, não é tão espetacular como, por exemplo, do profeta Ezequiel, né, que viu os céus abertos e coisa e tal. O chamado de Jeremias não é tão espetacular quanto o chamado de Isaías, por exemplo, né? Um anjo, um serafim com uma tenaz, um alicate, pegou uma brasa do altar e veio tocar nos lábios de Isaías. Mas a vocação de Jeremias, ela é extremamente madura. Ele diz: a mim veio a palavra do Senhor. Não há efeitos especiais, mas é através da palavra de Deus. A mim veio a palavra de Deus, a palavra me tocou, a palavra me alcançou, a palavra, meu irmão, o Novo Testamento revela quem é o verbo. Quem é o verbo? Jesus. A palavra me alcançou. Eu não estou desmerecendo os outros chamados, mas eu vejo pessoas que estão dependentes ou viciadas nos efeitos especiais. Querem ver anjos, querem sentir coisas, arrepiam, calor, querem ter um emocional de tal forma que chorem, querem ver testemunhos assim espetaculares, enfim. Quem não quer experiências? É lógico que sim, mas nós não podemos depender disso. Quer ver bola de fogo? Às vezes você fica impressionado com uma coisa, até chocado. Ver um convite, né? Direto, assim, um anjo, ei, levanta você de madrugada, eu não sei. Só que um chamado, em grande parte, não começa com uma bola de fogo, alguma coisa que você pode ficar meio dirty. Não começa com uma série de coisas assim, um cavalo branco chegando para você e falar: vem aí, monta aí. Deixa eu te dizer que os chamados mais consistentes que eu conheço na igreja atual não passaram por essas manifestações, mas passaram por uma manifestação que Jeremias teve. Veio a mim a palavra do Senhor, que é uma palavra poderosa, palavra, meu irmão, santa, palavra gloriosa. Se tudo que eu tivesse com Deus fosse uma visão de uma bola de fogo, eu não estaria completando aí 20 anos de ministério ativo. Porque em alguns momentos da minha vida eu ia pensar: será que eu ouvi aquilo lá mesmo? Será que, entendeu? Será que foi só aquilo? Se o meu ministério tivesse só como um anjo vindo para mim e feito um chamado, enfim.
Porque os desertos que eu atravessei, talvez eu teria pensado, será que foi mesmo? Sabe o que fez você sobreviver aos desertos da vida? Fez você sobreviver às calúnias da vida? Fez você sobreviver à difamação? Fez você sobreviver à fome, à escassez, à incredulidade? Fez você sobreviver à vergonha, à humilhação, à tentação, à doença? Fez você sobreviver à depressão? Se fosse só um anjo, você já teria parado. Mas sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui depois de tanta pancada? Sabe por que você está aí depois de tanta situação? Porque veio a mim, veio a você a palavra do Senhor. Se agarre a essa palavra. Meu irmão, eu não parei porque a palavra não deixou. Ela vem de encontro. Eu não desisti porque a palavra não deixou. Durante a sua vida você passou por tantas coisas, sobreviveu a tantas coisas, porque Deus o sustentou com uma palavra que você nem conhecia, mas que Ele decidiu revelar a você. A palavra de Deus, ela quebra prisões emocionais. Quantas vezes eu aflito, e a palavra veio de encontro a mim. Eu lembro uma vez que, isso quantos anos atrás? Uns 20 anos também. Eu frustrado no casamento, a minha esposa frustrada, e eu pensei comigo, vou me separar, não vejo outra saída. A gente não fala mais a mesma língua. Uns 20 anos atrás, mais ou menos. Aí eu comecei a andar, aliás, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, me mostra a tua palavra, me revela a tua palavra. Dei uma volta, uma espairada, voltei, fala comigo, porque a minha decisão a princípio é essa, mas eu preciso entender. Aí o Senhor falou comigo em Mateus capítulo 1, capítulo 2, e despertando José do sonho, recebeu a sua esposa. Mas quantas vezes você passa por capítulos que você não está nem aí, e de repente aquele versículo, despertando do sonho, recebeu a sua esposa. Aí você vai se aprofundar no que significa aquilo, você vê que Deus está falando diretamente com você. Veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra de Deus, porque ela liberta. Ela não é anestesia de fim de semana, ela é cura para a vida inteira. Ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. E só anda no escuro quem despreza esta palavra, não é? Quem não acende esta palavra, permanece em trevas, onde não tem direção nenhuma, está confuso. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas a palavra esclareceu para onde você tem que andar. Jeremias, você está sendo ameaçado. Jeremias, você talvez está sendo amassado como barro. Talvez você está sendo purificado como ouro, triturado, malhado como trigo. E por que você continua crendo em Deus ainda? Porque você tem experiência com a palavra. Porque você sabe que não há outro Deus, porque você sabe que tem uma eternidade, porque você sabe que tem que permanecer na posição, porque, meu irmão, Ele está chamando, a palavra vem de encontro, e você sabe que você vai ter que se enquadrar, porque um dia o dinheiro vai passar, a juventude, a beleza, o que é de marca vai passar, e aí, o que vai ficar? Você está preparado? E você pensa, eu pago as minhas contas, não faço mal para ninguém, mas não é isso que salva. Deus te deu um motivo para nascer. Palavra de Deus, veio a minha palavra. Não venha me dizer que a igreja na terra está sofrendo pela maior crise, porque eu não acredito. Eu não acredito que a igreja não tem pregadores legítimos. Não venha dizer que a igreja não prega arrebatamento, ou que a igreja não prega contra o pecado, porque o problema aí, meu irmão, é pessoal. O problema é a experiência. Veio a minha palavra. Gente, você quer ouvir a palavra? Na internet o que mais tem, na rádio, na rua, panfleto, livro, para qualquer lugar e canto. Você quer conversar com alguma pessoa hoje sobre a palavra, você sabe onde encontrar. Ou você é daquele que, crente sobrenatural, que quando a palavra vem, você grita, pega ele, Jeová. Fala mesmo com ele e com ela, Jeová. Ou você grita,
Tá ficando estreito Jeová para ele, aquelas pessoas que dão aquele grito no meio de um culto. A palavra que vem para o outro não altera em nada a minha vida. A palavra é espelho para a minha vida. Você é daqueles que está escutando a mensagem às vezes, tal pessoa devia estar aqui. Essa palavra foi para aquela pessoa lá. A palavra veio de encontro a mim. Veio primeiro para mim. Aí eu fico pensando, é para aquela pessoa, não é para mim não. Quando é repreensão ainda, porque, querendo ou não querendo, eu tenho um chamado aqui, meu Deus do céu, tudo vai levando para o confronto se tratando de palavra, porque vem de encontro a mim, me confronta a melhorar, e eu transmito isso, através da palavra, para que haja crescimento, mudança. Aí se eu falar, essa palavra não é para mim, essa palavra é para ele, é para ela. Nós precisamos entender que a palavra vem de encontro a mim. A palavra que vai de encontro a outro não vai mudar nada em minha vida. Aqueles que escreveram às vezes, que vibra, que chora, que bebe, a palavra veio ao seu encontro, a palavra vem de encontro, é aquela pessoa que bebe, é isso que muda a vida. Porque reflete nas nossas escolhas em casa, nas nossas escolhas, na palavra em que eu vou usar com alguém. Quantos anos de ministério, hein, Jeremias? 41 anos de ministério. Quantas vezes essa expressão aparece no livro de Jeremias? Veio a mim a palavra do Senhor. Mais de 50 vezes. Meu irmão, mais ou menos a cada 9 meses. 41 anos... mais de 50, mais ou menos a cada 9 meses a palavra veio de encontro a ele. Jeremias geme, Jeremias como profeta chorão, sofre, né? E mais uma vez, veio a mim a palavra do Senhor. Gera crise, cresce, nasce, veio. E mais uma vez, veio a mim a palavra do Senhor. No templo alguém ofende, alguém o tenta. E pode pensar em fugir, começar de outra forma. Eu vou fugir e eu vou começar de outra forma. Aí veio a minha palavra do Senhor. Ela me encontra nos becos aonde eu me escondo. Ela vai de encontro àquele quarto escuro na minha mente, que eu não queria nem que Deus entrasse por vergonha ou por conforto meu. Mas veio a minha palavra do Senhor, lá naquela caverna, dizendo: sai daí. Jeremias, pelo mesmo povo que ele serviu, pelo mesmo povo que ele trabalhou a favor desse povo, foi o mesmo povo que lançou ele em um poço sujo, lama, onde ele ficou desnutrido. E quando ele estava ali, veio a minha palavra do Senhor. Eu posso estar do lado de um líder ímpio, como por exemplo Jeremias estava do lado de Bazu, um sacerdote, mas aí a palavra vem de encontro ao coração de Jeremias e diz para ele assim: ei, não para. Um versículo certo vem e a revelação certa vem para Jeremias. Um entendimento do alto o renova. Tem um livro indicado por Billy Graham, quem escreve é Robert blá 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 blá. Não vou saber falar aquele nome. Um homem que foi preso no comunismo na Romênia. Esse homem, o nome desse livro é Torturados por Amor a Cristo. Você pode procurar a respeito dele. E ele traz uma ideia do que foi a perseguição do comunismo nos anos 80 nesses países comunistas. E ele ficou 14 anos sendo torturado ali. E ele descreve os tipos de tortura que ele sofreu. E ele conta que outros presos eram obrigados a defecar no rosto dele, que ele era amarrado em cruz, que ele ficava em câmara fria. Ele conta N situações ali absurdas, mas presta atenção. Ele nunca viu um anjo, ele nunca viu nada assim espetacular. 14 anos ali. A família dele foi presa e ele nunca mais viu, porque eram proibidos de ajudar as famílias daqueles que eram presos, considerados como traidores. E ele diz que uma vez, ele falou que uma oração do Pai Nosso era muito extensa para eles fazerem, pela fraqueza.
Eles recebiam, além de uma refeição que era como se fosse uma ração todo dia, uma vez por semana, para completar aquele nutriente, eles ganhavam uma fatia de pão. E ele conta que dentro da prisão onde eles estavam, quem era cristão, eles tiravam um pedaço daquele pão como dízimo e entregavam para o mais fraco ali. Ele servia santa ceia para as pessoas dentro da cela, sem nada na mão. E depois disso, se os guardas percebiam, ele apanhava. Porque a ideia deles não era matar aqueles cristãos. Ele disse que ficou 17 horas numa lavagem cerebral, ficava às vezes 17 horas escutando sobre o comunismo, e como o cristianismo, ou o ocidente, ou enfim, essas coisas não prestavam. Presta atenção. Ele falou, eu não lembrava de tanto essa lavagem, de tanto essa situação toda, essa lavagem cerebral, eu não lembrava mais de versículos assim. Mas ele conta que um dia, quando houve um resgate, depois de 14 anos, ele saindo dali, ele falou que ele lembrou de um versículo. E Jacó, por amor a Raquel, trabalhou 14 anos. E aquilo de alguma forma acalorou o coração dele. Deus permitiu ele sair dali, para que no Ocidente, onde há a liberdade da mensagem ser pregada, fosse divulgado isso. Mas a palavra veio a ele, a palavra foi a ele. Eu posso estar do lado, às vezes, de um líder reprovado, mas a mensagem, ela vai me enquadrar, ela vai me identificar com o tempo que eu estou vivendo, vai vir certinho para que eu me posicione da forma coerente. E olha que interessante o que diz no versículo em seguir. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci. Olha só. Meu irmão, o que te impede de dizer sim no seu chamado? Pastor, eu já fiz muita coisa errada. Eu vou responder para você antes. A minha mãe tentou me abortar, pastor. Eu vou falar uma coisa para você. Antes. Eu casei com alguém que não aceita o chamado, pastor. Eu vou dizer para você, antes. Pastor, eu tenho limitações físicas, de idade, eu tenho limitações financeiras, ou limitações de tempo. Eu vou falar para você, respondendo, antes. Pastor, eu sofri alguns traumas de infância, minhas referências, elas acabam sendo referências que eu tenho que corrigir ainda, mas eu vou dizer para você, antes, o que Deus está falando para Jeremias, antes disso tudo, antes da sua mãe, antes do seu pai, antes dos traumas, isso é, tudo o que aconteceu na sua vida veio depois de mim, porque eu cheguei primeiro. Antes que você saísse da madre da sua mãe, eu já estava na sua vida. Eu já te conhecia. O inimigo chegou atrasado, porque Deus chegou primeiro, e nosso inimigo teve que se retirar. Porque Deus já havia te escolhido. O que você passou não altera a decisão de Deus a seu respeito. Deus te conheceu antes de tudo. Ele te conhece. E isso é conflitante, porque eu sei, meu irmão, que eu sei que eu sou pastor. Nós nos reprovamos às vezes. Bem, ainda te quer de janeiro a dezembro, de janeiro a dezembro. Eu te escolhi, eu resgatei. Tem uma pastora americana, não vou lembrar o nome dela agora, e ela diz que ela aprendeu a tocar piano para louvar a Deus, o ministério dela de cântico. E um dia ela começa com um negocinho na garganta, que é meio estranho, um dia, enfim, aliás, ela começa com dor nas costas, começa com dor nas costas, começa a fazer exames e vê que está com um problema nas costas que ela vai ter que operar e é aqui em cima. Ela faz a cirurgia e o médico chama ela e diz assim, olha, talvez isso afete uma das suas cordas vocais. Mas esse é o meu ministério, é cantar. O meu ministério é cantar. Bem, seja o que Deus quiser. Fez a cirurgia. E o tempo foi passando e a voz dela não estava para cantar. Não dava para cantar. E ela foi se constrangendo, ela foi se humilhando dentro de si. E um dia ela pegou
e está na frente do piano tocando, só ela ali, e Deus, não conseguindo cantar, ela colocou a cabeça dela no piano, começou a chorar e falou: Senhor, se eu nunca mais puder cantar, o Senhor é o meu Deus. Se eu nunca mais puder falar ou louvar o Senhor nos lugares, o Senhor é meu Deus. Se eu nunca puder mais nem andar, o Senhor é o meu Deus. E ela diz que começou um calor na garganta dela muito forte. E ali ela começou a louvar a Deus. Então no vídeo ela está testemunhando o que Deus fez. Aí tem a música que ela ministra em seguida. E ela diz na música assim: e ele estava sempre na fila, esperando para me curar. Porque eu fui atrás de médico, porque eu fui atrás disso, porque eu fui atrás daquilo, porque eu tentei resolver minha vida desse jeito. E ele estava pacientemente na fila, esperando para me curar. Respeitosamente esperando para me curar. Procure essa música que você vai ver que é a coisa mais linda. Uma pastora que uma voz maravilhosa. E se eu falar inglês aqui é até perigoso alguma coisa de errado acontecer, né? Se eu for falar inglês é perigoso invocar outra coisa, né? Então, mas é um louvor maravilhoso, tá? Se não me engano é um hinário americano. Então, o que eu estou dizendo para você, e isso precisa estar muito vivo dentro de mim e dentro de você, é que Ele sempre esteve nos esperando, sempre, toda a vida, nos acompanhando de perto, sempre nos protegendo. Eu não lembro que dia que foi isso agora, mas eu lembro uma vez que eu comecei a sentir toda uma opressão ao redor da minha casa. No outro dia eu reparei que pessoas me procuraram: o Senhor me levantou, Deus me levantou para interceder pela tua vida, pastor. Ah, pastor, manda mensagem: Deus me levantou de madrugada para interceder pela tua família, pastor. É verdade, eu tive um sonho e foi assim, e eu comecei a orar, e eu e minha família, e olha, isso às vezes eu e você, nós temos livramentos que nem sabemos que temos. Nesse momento acontece uma guerra muito forte ao nosso derredor aí. Deus está nos livrando. Às vezes nós sentimos um pouco do calor da batalha, mas Ele está nos livrando, pacientemente nos esperando se achegar a Ele, em oração, em obediência e em chamado. E a gente vai lá: Senhor, espera eu terminar minha faculdade. Senhor, eu sou muito novo agora, eu quero primeiro fazer isso. Senhor, eu sou muito incapaz agora. Senhor, eu vou esperar um tempo. Senhor, olha, estou muito... Senhor. Agora eu quero ter filho, Senhor. E aí, meu irmão, o que nós vamos oferecer para esse Deus? De que forma? Porque a vida do cristão, ela não vai piorar. O Evangelho, ele não veio para piorar a minha vida e a tua vida. O Evangelho, ele vem melhorar a minha vida e a tua vida, mas é de dentro para fora. O caos pode estar acontecendo ao redor, mas é bem diferente do que pode estar acontecendo aqui dentro. Seja o que for, se você está num poço pela obra, se você está sendo traído por pessoas que a vida inteira você serviu, seja o que for, se você achava que era para ser de um jeito e não está sendo, a palavra ela vem de encontro, e o próprio Deus vem e deixa bem claro para mim: olha, eu sempre fui antes na sua vida. Aí vem a expressão estrela da manhã: aquele que brilha mesmo durante o dia é o primeiro, aquele que brilha durante a noite é o primeiro, a estrela mais forte, aquele que nos chama nos momentos tenebrosos, e você pensa: o que eu vou fazer? Qual que é a primeira coisa? Meu Deus! Quando você recebe aquela notícia, você vai se reservar e você vai falar com Ele, porque de alguma forma você vai descobrir que Ele não está lá, que Ele não está lá, que Ele não está ali. Ele está em você, Ele vive em você. O Espírito Santo está em nós, e maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Seja o que for que você precisa, meu irmão, isso é uma independência de tudo que está ao seu redor, e não é para te trazer soberba nem arrogância, não. É para te trazer dependência daquele que está contigo, certeza daquele que está contigo. Porque você nasceu para melhorar a vida de outras pessoas. Eu nasci para melhorar a vida de outras pessoas,
Mas jamais eu vou conseguir fazer isso sem a excelência da palavra, sem a excelência desse Deus. É terrível nós sermos analfabetos na palavra, analfabetos na fé, porque isso aqui é um testamento, e eu preciso saber do meu direito de herança, eu preciso saber da minha vocação eterna, e você tem um grande chamado, porque não existe chamado pequeno, e a tua vida ela só vai dar certo mesmo, quando você entender a condição tua de filho. As coisas vão mudar, e vão mudar para melhor, e vão mudar para a eternidade. Aí você não vai se ficar intimidado se tem pouca gente ou muita gente, se tem o dinheiro que você imaginava ter ou não, porque como o próprio apóstolo Paulo ele fala, aprendi, como eu aprendi a passar necessidade, aprendi em ter em abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu tenho certeza, meu irmão, de que enquanto eu estou entregando essa mensagem para você, algo está ardendo dentro de você. E isso é o convite do Espírito Santo na tua vida, daquele que vive dentro de você, daquele que tem chamado e tem gritado dentro de você. Tenha coragem, porque você não está sozinho. Muda, porque eu estou com você. É um passo de cada vez. Não se intimide pelas coisas que você está ouvindo, porque em meses, em um ano, você vai ver a diferença que é você escolher caminhar comigo do que você caminhar sozinho. Você acha que você já foi longe? Você não sabe o que é caminhar comigo. Não tenha dúvida disso, porque quando você vai deixar um legado aqui, daquele que sempre te amou, e vai chegar um dia, meu irmão, que você vai conhecer ele face a face. 1 Coríntios 13 fala a respeito disso, o legado do amor. Agora nós conhecemos assim, algo embaçado como o espelho daquela época, mas logo logo nós conheceremos ele face a face. Eu não sei qual vai ser a primeira rosa aqui a ser recolhida, eu não sei quem vai primeiro para o jardim dele, eu não sei, mas eu sei, meu irmão, que eu quero que você esteja como 2 Timóteo 4,6, completei a minha carreira, guardei a minha fé, e a coroa da justiça me está reservado, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Guarde a tua fé até o último dia. Eu não posso esquecer daquilo que ele carimbou dentro de mim. Hebreus 10, 35 ao 39. Ei, necessitais de perseverança, porque depois de fazer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Porque o meu justo vai viver pela fé, mas se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas daqueles que perseveramos para a salvação da nossa alma. Persevere, porque quando você persevera, a palavra vem de encontro. A palavra foi de encontro a Pedro, a palavra foi de encontro a Paulo, a palavra foi de encontro a vários apóstolos, homens e mulheres de Deus. Paulo está buscando a Deus, Senhor, olha esse espinho na carne. O que o Senhor fala para ele? A minha graça te basta, eu sou suficiente na tua vida, eu sou. Você vai ver por inúmeras vezes na Bíblia ou na vida de pessoas, o momento em que a palavra impactou e alimentou para aquele dia. Se você me perguntar, pastor, você lembra há 3 anos atrás, em janeiro, quando a palavra veio de encontro ao Senhor? Eu não lembro. Eu só sei que era o alimento que eu precisava para aquele dia. Assim como eu não lembro o que 3 anos atrás eu comi naquele dia. Mas eu sei que a palavra alimentou a minha alma. Que o Senhor ministrou o meu espírito. E eu estou de pé hoje. E você está de pé hoje. Eu espero em Deus que a palavra tenha ido de encontro a alguma necessidade tua, porque ela não volta até regar a terra, ela não volta até cumprir o objetivo dela. Mas a Bíblia vai deixar bem claro em Apocalipse, no finalzinho ali, quanto aos incrédulos, aos mentirosos, aí ele tem uma lista, esses não vão herdar o reino de Deus.
aos tímidos na fé ou aos covardes, né? Não vão herdar o reino de Deus. Seja o que for, o Espírito Santo é maior. Destrave a tua coragem. Eu tenho certeza que Deus vai mudar essa realidade. Em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Quero orar pela tua vida. Coloca a mão no seu peito, por favor. Isso. E enquanto eu estiver orando por você, seja grato a Deus e responda a Ele, porque o chamado está sendo feito na sua vida. É a hora de você dizer para Ele o que você vai fazer, de que forma você vai se comprometer, de que forma você vai avançar, porque não está bom assim não está bom assim. Ele precisa da lealdade, da coragem, aí você vai ver que as coisas mudam. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós somos muito gratos por toda a tua longanimidade, pela sua paciência, pela sua misericórdia. Nós somos muito felizes porque descansamos ou podemos descansar em todo o teu cuidado. Sempre o Senhor está colocando alguém na nossa vida, sempre o Senhor está provendo o nosso amanhã, sempre o Senhor está fazendo algo. Então isso nós podemos descansar na ansiedade de hoje, porque isso não vai nos destruir, e de alguma forma o Senhor sabe de tudo, e o Senhor está lá na frente, nos esperando, é o que nos conforta. E a tua palavra, Pai, ela nos alimenta hoje, ela é a sombra que nos faz descansar, a sombra do Altíssimo que nos faz repousar, ela é o pasto verdejante, oh Jesus, que nutre esse ministério. Espírito Santo, o fôlego que faz-nos, meu Deus, a ter resistência em toda essa caminhada. Então, meu Deus, revela a tua palavra em cada momento, enche da coragem, meu Deus, amadurece esse fruto, por favor, meu Pai. Espírito Santo, faz crescer a ousadia, porque está chegando o momento da colheita, está chegando o momento, meu Deus, da coragem, nos tempos difíceis, em que a igreja precisa demonstrar coragem, de um Deus Todo-Poderoso que morreu e ressuscitou por nós. Temos a nosso favor os dons, a provisão, ou qualquer coisa que precisamos, mas Senhor, temos que nos dispor de coragem. Cria em nós aquilo que nós não temos, desperta-nos nesse passo de fé, em nome de Jesus. Repreende, Pai, o inimigo, repreende o intimidador, em nome de Jesus Cristo. Faz destacar esse desbravador do teu reino, para que haja avanço aonde foi semeado, e para que venha a ser descortinado o ministério grandioso de um pregador, de um professor, de um missionário, de um servo do Senhor, de alguém que tem uma fé ligada ao alto, a tua palavra, e que transcorre o sobrenatural, desacimentando vidas que estavam travadas em um leito de enfermidade. Em nome de Jesus, dá alcance, poder e graça. Fala com cada um aqui de tal forma, Espírito Santo, que essa ligação exploda em poder, avance em graça, oh meu Deus, e também cresça em comunhão, que seja para a sua glória e honra, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, graças a Deus.